Quero destacar também a presença da Leandra e também do Lucas, seu esposo. Onde é que estão? Vindos de Portugal. Que alegria vê-los aqui, né? Deus abençoe a vida de você. Vejo a Amanda também lá da Argentina, não é isso? Então hoje a gente tem um culto internacional, né? Um culto internacional. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero pedir muito aos irmãos ajuda no seguinte, que tem a ver com o uso do celular. Você, irmão querido, que lê a sua Bíblia no celular, pessoalmente eu não gosto, porque, a não ser excepcionalmente, porque você está lendo o texto bíblico, vem uma mensagem, aí você é tentado a ler aquela mensagem. E eu quero pedir a você muito bom senso, porque o culto é um momento assim tão precioso, especialmente o momento da proclamação. Deus quer falar, mas a questão é até onde nós queremos ouvir. Então eu quero pedir a bondade, você não usar o seu celular, a não ser, se for o seu caso, para ler a Bíblia, porque atrapalha você, atrapalha quem estiver ao seu lado, né? Porque às vezes a pessoa vê ali do lado, a pessoa, ao invés de estar acompanhando, está vendo WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai. Isso compromete o culto. Ok? Vamos ao texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 4, a bondade de irem acertando o som, por favor. Está todo desligado aqui? 1 Timóteo capítulo 4. Eu quero ler o versículo de 1 a 5. E vamos nos deter no primeiro versículo. Palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quero ler uma vez mais o versículo 1, porque é dele que nós queremos extrair algumas lições. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Senhor Deus, este é o ponto alto do culto. É o momento da proclamação da palavra. Humildemente me coloco diante do Senhor.
O vaso é de barro, o instrumento é falho, mas aquilo que ele carrega é poderoso. Eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações. Toda distração, todo bloqueio, toda concorrência, que o Senhor possa afastar de nós. Eu oro pedindo uma renovação do munus profético para abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nesta semana passada, estávamos em família, passeando um pouco, e naquele momento em que eu estava na caixinha do nada, é aquela caixinha que normalmente os homens ficam, está fazendo o que é nada. E eu fui ao celular, conversar com a IA, Inteligência Artificial, que é um fato cada vez mais presente na realidade das pessoas. Eu fiz muitas perguntas à inteligência artificial. Eu espero que você não faça perguntas agora, por favor. Perguntei, por exemplo, inteligência artificial, você tem condições de dominar o mundo? Eu fiz a pergunta e ela me respondeu. Mas eu fiz uma pergunta, eu acredito que não foi o primeiro a fazê-la. Olha a pergunta que eu fiz e a inteligência artificial me respondeu. Perguntei assim, e antes de fazer a pergunta eu vou tomar água. Fiz a seguinte pergunta: se você fosse o diabo, o que você faria para destruir a próxima geração? Depois, não agora, faça também essa pergunta, mas não faça agora não, por favor. E eu perguntei. Eu fiquei espantado com o que a inteligência artificial me deu de resposta. Desconheço, em muita medida, os mecanismos de formulação das respostas. Provavelmente coleta a IA informações de tantas outras informações que estão disponíveis nas redes sociais ligadas a esse assunto, e então ela fornece uma resposta. Eu não sei quais são os mecanismos, mas eu quero apresentar quais foram as respostas. A pergunta foi: se você fosse o diabo, o que faria para destruir a próxima geração? Eis a resposta. Essa é uma pergunta instigante que já foi explorada de diversas formas em textos religiosos, filosóficos e culturais. Para responder à sua provocação, no sentido de reflexão, vou me basear em ideias que alertam sobre comportamentos e influências negativas que poderiam destruir ou prejudicar as futuras gerações, caso não houvesse resistência a elas. Veja abaixo. Primeiro, enfraquecer os valores familiares.
promover o desinteresse pelos laços familiares, tornando o núcleo familiar menos unido e mais individualista, incentivar a desconexão entre pais e filhos, minimizando a importância do diálogo e do exemplo. A IA está dizendo, respondendo à minha provocação, que para destruir a próxima geração, enfraquecer os valores da família. Você compreende a questão que subjaz ao debate e da ideologia de gênero? Que lamentavelmente encontra eco até em muitos crentes, que por conta do politicamente correto até usam o gênero neutro. O que está por trás é essa sedução. E aí diz, enfraquecer os valores familiares. Segundo lugar, preciso dessa introdução não curta para eu chegar ao texto. Relativizar a moral, tornar os conceitos de certo e errado confusos ou irrelevantes, encorajando comportamentos que ignoram a empatia, a ética e o respeito mútuos, normalizar a indiferença ao sofrimento alheio. Segundo a IA, isso coopera para destruir a próxima geração, se ela fosse o diabo. Terceiro lugar, você entendeu qual foi a pergunta? Se você fosse o diabo, o que você faria para destruir a próxima geração? E ela me respondeu, divulgar entretenimento sem substância. Incentivar o consumo desenfreado de conteúdos vazios ou destrutivos que incentivam a violência, o egoísmo e a superficialidade. Fazer com que as pessoas passem mais tempo distraídas do que engajadas em causas significativas. Ei! Se este tem sido o seu comportamento, sinto lhe dizer, você está fazendo parte de uma mentalidade que decompõe a próxima geração. Quantos estão comigo até aqui? Posso parar a mensagem, irmãos? Posso parar? Mas se você disser sim, eu não ia parar. Quarta resposta: desvalorizar a educação. Incentivar uma educação baseada apenas em resultados e não no desenvolvimento do pensamento crítico e da ética. Reduzir a importância do estudo da história, cultura e espiritualidade. E é isso que tem acontecido, irmãos. Parece-me que os jovens perderam a capacidade crítica, tornam-se manipuláveis naquilo que alguns chamam de idiotização cultural. Quinta resposta: estimular a dependência da tecnologia. Fomentar o uso excessivo de dispositivos eletrônicos como forma de alienação e isolamento social. Promover um ambiente digital tóxico,
com foco em divisões, comparações e conflitos. Repito, fomentar o uso excessivo de dispositivos eletrônicos como forma de alienação e isolamento social. E não é isso que acontece? Às vezes eu estou num ambiente, num shopping, em algum lugar, ou na antessala de um consultório, esperando enquanto a consulta vai acontecer, ou no shopping, na praça de alimentação, eu fico olhando, impressionante. Está todo mundo assim, ó, vidrado. Você já viu o que acontece muitas vezes nas casas? Família na sala e todo mundo... Lá nos Estados Unidos, o presidente Trump tomou posse recentemente, já está trabalhando para banir o TikTok lá da América. Na China, de onde vem o TikTok, eles não têm TikTok, ou quando tem, é para promover valores da nação. No Ocidente é para promover valores do sexo, uma ideologia de incentivo, de encorajamento à sexualidade. Então, a inteligência artificial está me dizendo que, para destruir a próxima geração, criar dependência da tecnologia. Tem alguém aqui dependente da tecnologia? Acredito que sim. Caminhando para o fim da não pequena introdução, a IA diz que para destruir a próxima geração, se fosse o diabo, enfraquecer a fé e a espiritualidade, incentivar o ceticismo absoluto ou o fanatismo, afastando as pessoas de uma espiritualidade equilibrada, substituir valores espirituais por uma obsessão materialista. O materialismo, do ponto de vista filosófico, se opõe ao cristianismo. Mas, infelizmente, essa mentalidade está conseguindo fazer um casamento de um cristianismo materialista. São ideias que se opõem, são antagônicas. Ainda, para destruir a próxima geração, envenenar as relações sociais, espalhar a cultura do cancelamento, divisões ideológicas extremas e intolerância, promover o conflito como forma principal de interação. Quando se fala em intolerância nos dias atuais, muitas vezes o argumento é intolerância religiosa do crente com as religiões de matriz africana, e em muitos casos assim. Mas há uma intolerância também em relação à fé cristã evangélica. Dia desse eu via um pastor pregando em um dos vídeos numa praça, e alguém passou e o afrontava, e zombava dele, e até ameaçava bater nele. Mas isto, nesse cenário, não é visto como intolerância. Não é visto como intolerância. Eu poderia avançar para as próximas respostas, mas eu não o farei porque eu quero vir ao texto. Na conclusão, a inteligência artificial disse assim: essa reflexão, inspiradas em textos como Os Planos de Satanás e discussões sobre a ética e moral, é um convite à conscientização. Se reconhecermos essas armadilhas, podemos agir para proteger e fortalecer as futuras gerações. E ela me faz uma pergunta: o que você acha? Olha para mim. Nós estamos numa batalha espiritual, irmãos, sem precedentes. E eu não quero nessa manhã pensar
nos elementos de batalha espiritual que estão fora. Eu quero pensar nos conflitos que estão dentro. Porque os conflitos que vêm de fora para dentro, eles acabam compactando o povo. A perseguição, por exemplo, em muitos países que viveram e vivem a perseguição, geram estes países e esta perseguição um tipo de crente mais consolidado, porque a conversão que é gerada num cenário de perseguição é diferente da conversão gerada num cenário de celebração. Mas o embate que começa dentro, ele é sutil. Aqui, a Iá fala, por exemplo, de enfraquecer os valores familiares. Quando eu olho para a realidade dessa igreja, quantos casais se separando, quantos casais em conflitos, parece que a estatística, ela não é diferente dentro da igreja. Agora, não podemos dimensionar os efeitos na formação de modelos de segurança na cabecinha de uma criança, quando está diante de um casamento, de uma família que se decompõe como carne podre, que parece neutralizar tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre família. É muito sutil. E agora sim ao texto. Paulo está escrevendo para Timóteo. E eu quero me deter no verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia fala fartamente sobre a volta de Cristo e o final dos tempos. Talvez você acredite mais na inteligência artificial do que naquilo que está na palavra. Infelizmente. A volta de Cristo e o final dos tempos, ela é mencionada em 23 dos 27 livros do Novo Testamento. Existem 318 referências nos 260 capítulos do Novo Testamento. Só em Apocalipse capítulo 22, por 3 vezes fala sobre isso. Está lá no verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode não acreditar, pode não relevar, pode não dar importância, mas isto não afeta em absolutamente coisa alguma um fato inconteste de que Cristo vai voltar e o fim se aproxima. Ocasião, Jesus entrava no templo e os discípulos fizeram a ele uma pergunta. Mateus 24, verso 3. Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Que sinal
haverá da tua vinda e do fim dos tempos ou fim do mundo. Jesus disse em João capítulo 14, versos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora olhem o que ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pedro, nosso irmão Pedro, também falou sobre isto. Na segunda carta, capítulo 3, verso 7, ao verso 10, ele diz, ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento, cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. O dia do Senhor virá como ladrão. Sabe o que é isso? Vem quando ninguém espera. Quando eu era criança, isso é um clichê muito interessante, né? Minha família era uma família bastante disfuncional, mas ao mesmo tempo aglutinada. Família aglutinada é aquela que todo mundo dorme junto, come junto e faz tudo junto. E nosso espaço lá no Rio era muito grande, então nós tínhamos uma casa onde todo mundo passava o dia, onde a gente almoçava, jantava, e outra casa era onde todo mundo dormia, tinha cama para tudo que é lado. E sabe o que aconteceu um dia? Durante a noite, um amigo do alheio, uma expressão bonita para falar do ladrão, não é bonita? O amigo do alheio, larápio. Durante a noite, foi lá na parte onde a gente passava o dia, fez uma limpa, roubou muita coisa. Roubou a prataria que a minha avó tinha trazido de Portugal, roubou uma porção de coisa. Eu era criança, eu me lembro. Eu me lembro, por exemplo, da imagem de um pedaço de goiabada que o amigo do alheio tirou da geladeira, comeu a goiabada e deixou em cima da mesa. Isso está na minha memória infantil. Ladrão levou tudo. No dia seguinte, meus tios, os amigos dos meus tios e todo mundo, sabe o que é que fez? Ficou de plantão. No dia seguinte, à noite, todo mundo, alguns até armados, esperando o ladrão. O ladrão ia voltar? Quando Pedro fala que o dia do Senhor virá como ladrão, sabe o que ele está dizendo? Ele virá quando nós não estivermos esperando. A comunidade cristã dos primeiros séculos confiava na vinda de Cristo e no final dos tempos.
Um dos credos, ou confissão de fé, mais antigos, é o credo dos apóstolos, sexto século, dizia o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. São 12 artigos no credo dos apóstolos. E um deles diz: Jesus vai voltar. Paulo falou abundantemente sobre a volta de Cristo, o fim dos tempos. Os irmãos estão me acompanhando aqui? Por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 3, ele diz: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. O texto que lemos, irmãos, nos fornece 3 ideias principais. Quando Paulo fala do fim dos tempos, ele está falando de um tempo muito difícil, que, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 1, ele chega a dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. Ou seja, o vislumbre que a palavra de Deus nos oferece do fim dos tempos não é um vislumbre de festa, mas é um vislumbre de dor. E aqui Paulo está escrevendo ao jovem pastor da igreja de Éfeso. Quantos estão comigo até aqui? Está entendendo? Que o Espírito Santo abra sua mente. Há 3 verdades que Paulo apresenta ao jovem pastor Timóteo, com o propósito de instruí-lo acerca da volta de Cristo e do fim dos tempos. E eu quero extrair 3 ideias desse texto. Em primeiro lugar, o texto é divino. Começa assim: mas o Espírito expressamente diz. Não é algo fruto da mente de um homem, mas uma orientação clara de Deus na instrumentalidade de um homem. Deus usa pessoas para transmitirem as suas ordens. Deus revela a sua vontade e a manifesta através de homens.
A origem é divina, o instrumento é humano. E essa é a primeira verdade, que dá ao texto, irmãos, uma singularidade extraordinária. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele, de forma enfática, de forma precisa, ele brada como se o Espírito Santo bradasse por seu intermédio. O Espírito expressamente diz. É palavra de Deus. A minha oração, irmãos, é que enquanto este pregador lhes anuncia o conselho de Deus, o Espírito que inspirou essa palavra, de alguma forma mexa o seu coração e mente. Então, o texto é divino. É o Espírito quem diz. Segundo lugar, o texto é escatológico. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, a palavra escatologia significa últimas coisas. Últimas coisas. É o estudo das últimas coisas. Dos últimos tempos. Há pessoas que já ouviram essa palavra escatologia. A palavra, ela é uma palavra derivada de duas palavras gregas. Uma delas significa últimas coisas. Último. É um texto escatológico. É um texto que fala não do momento de vida de Paulo, mas ele aponta para um futuro. É como se no tempo presente Paulo pudesse olhar para o futuro. E ele está orientando o jovem pregador Timóteo a anunciar essa palavra. Chega mesmo a dizer, no versículo 6 do capítulo 4, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É um texto escatológico. Quando nós voltamos o nosso olhar para o fim dos tempos, isso gera o desafio à vigilância. Gera o desafio à mudança. Gera o desafio a nos prepararmos. Eu prego para esta igreja há tantos anos, mas eu pergunto a este auditório nessa manhã, se você, querido irmão, está seguro, absolutamente seguro, em relação à eternidade. Nem todos têm segurança. Temo mesmo que muitas vezes o que nós construímos é uma visão religiosa de pessoas que equivocadamente entendem que, em fazendo parte de uma instituição, tem a segurança. Então é um texto escatológico. Mas em terceiro lugar, é um texto de advertência. 3 expressões aparecem aqui que são complementares no verso 1. Dar ouvidos, espíritos enganadores,
doutrinas de demônios. Dar ouvidos enganadores e doutrinas. Pessoalmente, concordo com John MacArthur, quando no livro intitulado Resgate do Pensamento Bíblico, ele afirma que talvez a doutrina que mais esteja sob ataque na igreja de nossa geração seja a suficiência das Escrituras. Gosto também do que disse Luiz Saião. O abandono da revelação, palavra abandonada, diz ele, religião inventada. Está muito esquisito esse cenário de crente. O que Paulo está dizendo aqui, olhando para o fim dos tempos, é que a cilada maior do final dos tempos será a cilada instrucional. Dar ouvidos enganadores, doutrinas de demônios. E é isso que faz nascer, irmãos, uma igreja mística. Ainda cito John MacArthur, quando ele afirma, essa frase é muito forte: todo misticismo é, de fato, nada mais que o interesse pelo oculto. Ele se deriva de uma perda da confiança na suficiência das Escrituras. Eu vou repetir: todo misticismo é, de fato, nada mais que o interesse pelo oculto. Ele se deriva de uma perda de confiança na suficiência das Escrituras. Quantos crentes místicos, favorece essa verdade o fato de que a matriz religiosa do nosso país é uma matriz de misticismo, se não vejamos. Vêm os colonizadores europeus, primeiro ato da chegada do Brasil foi um ato religioso, plantaram uma cruz e rezaram a missa. Encontra aqui o índio, o nativo, que adorava o céu, que adorava as estrelas, o sol, as árvores, as divindades da mata, do rio. E aí entra um outro componente, os escravos. A história do nosso país é uma história de ferida, uma pústula, que foi a escravidão. Aí traz o africano. Esses três elementos geram, patrocinam essa matriz religiosa da nossa nação. Aí o indivíduo se converte. Vem aqui, ouve a palavra de Deus, entrega a vida a Jesus. Olha para mim. Você acha que quando a pessoa diz assim, eu encontrei Jesus, entendi que Ele morreu na cruz para me salvar, estou salvo, graças a Deus, aí virou uma chave, ele perdeu toda essa matriz? É assim que acontece? Não. Se ele não se expuser intencionalmente à revelação, o que vai acontecer é de termos crentes que aceitaram a Jesus, mas tem que bater 3 vezes na madeira.
E sonha com dente? Como é que é? Agora vocês não falam, né? Crente místico. Eu sei que há muitos que são assim. É essa igreja mística que abre espaço para os profetas e profetisas que dão profetadas. Porque o crente gosta do misticismo. Para muitos, uma igreja batista que busca se centrar na revelação não é tão importante, porque ele quer ter um mover. E tem que ser de ladinho. Não, porque eu gosto de uma igreja de fogo, irmão. Você já ouviu isso? Eu gosto de uma igreja de fogo. Eu não entendo bem o que é igreja de fogo. A igreja de fogo é aquela que tem uma expressão emocional forte. Veja bem, eu não creio que Deus faça coisas extraordinárias. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a igreja, o crente, precisa estar solidificado na palavra. Por isso Paulo diz, olha, dá ouvidos a doutrinas, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2, abra sua Bíblia, por favor. Segundo aos Tessalonicenses 2, 1 e 2, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento ou do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Paulo tinha essa preocupação tão grande. E aí no capítulo 4, verso 1, o texto é um texto de advertência. E ele aponta para uma realidade lastimável. 1 Timóteo 4, verso 1, que é o texto inicial. Vou ler outra vez. Mas o Espírito expressamente diz, é um texto divino, que nos últimos tempos, é um texto escatológico, alguns apostatarão da fé, é um texto de advertência. Eu quero chamar a sua atenção nessa parte final da reflexão, para essa palavra apostasia. Apostatar, sabe o que significa? É o abandono deliberado da verdade, da fé cristã. Não necessariamente abandono da igreja. Hernandes Dias Lopes, analisando esse texto, ele diz uma frase que eu fiz questão de citá-la. A apostasia significa o seguinte: a pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. A pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. Isso é apostasia. Há pessoas que apostataram, são membros de uma instituição, mas não tem fogo no coração, não tem paixão pelas coisas de Deus. Apostasia não é apenas abandonar a igreja e ir para o mundo, mas é também trazer o mundo para dentro da igreja. Vou repetir. Apostasia não é apenas abandonar a igreja e ir para o mundo, mas também trazer o mundo para dentro da igreja. Nem todos que fazem parte da igreja visível são membros da igreja invisível.
Há pessoas que estão no Evangelho, mas o Evangelho não está nelas. Paulo diz, doutrinas de demônios. Você sabe por que é que essas coisas prosperam? Porque há quem dê ouvidos. Essa é a geração que canta muito, irmãos, mas lê pouco. Aliás, eu vou começar, espero em algum momento, fazer uma releitura, uma avaliação das canções que nós cantamos. Algumas eu fico pensando, gente, não tem, qual é a mensagem dessa coisa? Porque é uma geração que canta muito, mas conhece pouco a Bíblia. Você já leu aquele versículo? Quem é que me diz onde é que está aquele versículo? 1000 chegará e 2000 não passará. Quem é que já ouviu? Não levanta a mão? Não, irmão. Porque não está na Bíblia. E um pastor, uma ocasião, ele deu oportunidade à igreja, para os irmãos recitarem versículos bíblicos. Você sabe que teve alguém que disse assim, 1000 chegará e 2000 não passará. Ele disse, minha irmã, isso não está na Bíblia. Você sabe o que a irmãzinha disse? Não está não, pastor, então pode colocar que é bom. A apostasia faz a pessoa desejar cargo, mas não compreende a missão. A apostasia traz uma nuvem sobre o testemunho cristão, envergonha a igreja e traz escárnio para o Evangelho. Finalizo dizendo o seguinte: às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, porque seu testemunho e não sei o que e tal, e eu não ouço isso como um elogio. Eu quero dizer que eu sou até de certa forma constrangido. Pastor, porque o Senhor dá um testemunho, ninguém tem nada para dizer da sua vida. Eu não ouço como elogio, não. Você sabe por quê? Porque não é mais do que... Procura, disse Paulo a Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Mas é uma afirmação que não é exclusiva. Ela precisa ser de quem? De todo crente. Então eu não ouço isso como um elogio. Eu ouço constrangido porque parece-me que aquilo que é para ser regra tem se tornado o quê? Exceção. Sabe o que é isso? Apostasia. Nosso irmão Paulo diz a Timóteo, eu finalizo lendo o texto outra vez. Mas o Espírito expressamente diz, é divino, que nos últimos tempos é escatológico. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É advertência. Se o engano prospera, é porque tem alguém que ouve. Eu sei que muitas vezes a eficácia do púlpito da sua igreja é menor do que a eficácia do pastor que você ouve na televisão ou na internet. Eu sei que todo o esforço dos pregadores que vêm a esta tribuna para anunciar a palavra, muitas vezes não tem o alcance no seu coração do que o pastor que você escolhe ouvir, que você escolhe lhe doutrinar na televisão, na internet. E que às vezes até na compreensão de alguns é o melhor pastor. Mas na hora do aperto, ele não vai visitar você.
Na hora da perda de um ente querido, ele não vai consolar você. Sem contar, naquilo que estranhamente tem sido propagado. E encontra ouvidos, está lá, dando ouvidos. Você sabe o que é que engana, irmão? O que engana não é o absolutamente diferente. O diferente não engana. O diferente não engana. Pela primeira vez que eu vi alguém fazendo um teste de validade de uma nota, foi quando estava lá na América. Muitos anos atrás eu tirei um valor para pagar determinada coisa. Hoje já faz isso no Brasil, mas alguém tirou uma caneta e passou na nota. Curiosamente eu perguntei, qual é a razão daquilo? Porque há notas falsas que são tão parecidas com as verdadeiras, que só a tinta daquela caneta pode identificar a falsa, identificar a verdadeira. O que engana é aquilo que é absolutamente semelhante, dando ouvidos a espíritos enganadores. Oh, meus irmãos, eu estou proclamando nesta manhã de domingo a bendita palavra do Deus vivo, que nos alerta sobre a volta de Cristo. Vamos ficar em pé. Não vamos cantar no final do culto, tem 2 minutos, mas eu quero orar. Abençoa você a palavra dessa manhã. Abençoa. Senhor Deus, querido Pai, que a palavra penetre os nossos corações. A apostasia é um triste fato e uma triste constatação. Quantos que não estão mais nas fileiras cristãs, porque apostataram, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, e que há uma mente satânica atuando neste tempo. Isto é inegável. Modelando o pensar de tantos crentes, que relativizam a moral, sob o argumento de que tem nada a ver. Apostasia, que faz a igreja inchar e encher de pessoas vazias, que faz a igreja se multiplicar sem mudança real de vida. Senhor Deus, querido Pai, que a palavra desta manhã fique gravada em cada coração. É palavra do Senhor, é divina. Obrigado pelo privilégio de anunciá-la. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo
conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Abençoe a pessoa ao seu lado, desejando uma boa tarde, vá em paz.